Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! De olho na partida decisiva de amanhã contra o Peñarol às 7h15 da noite, o Corinthians decidiu fazer um treino diferente nesta terça-feira e foi até a Neoquímica Arena, palco dessa partida, para preparar o máximo que der de seus jogadores. E bem, para esse trabalho diferenciado, o professor Mancini decidiu reunir todo o elenco em nossa casa, até mesmo quem não faz parte dos planos dele, como por exemplo o Meia Fecim, que se brincar deve ficar aqui até o final do ano para poder fazer o reconhecimento do gramado, né? Olha só que beleza. Enfim, para essa partida é bem provável que a gente tenha o retorno do time A, famoso time titular, que certamente terá uma mudança aqui e ali, mas a base dele deve se manter a mesma, com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, Xavier, Camacho e Luan, Ramiro, Otero e Jô. Pois é, fiel, fico na torcida para que ele mude o máximo desse time aí, porque se jogar o que vinha jogando contra o Peñarol é pedir para levar 3 ou mais, né? Até porque, tudo bem, o Peñarol pode não ser mais aquele temido Peñarol que chegou na final da Liberta em 2011, mas ainda é tradicional nessas competições, são copeiros e são muito chatos quando enfrentam um brasileiro, né? E mais, como diria a torcida, esse é o jogo da vida e se perder já vai estar com o pé praticamente fora da Sul-Americana. Então, é vencer ou vencer amanhã, sem mais. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o diretor e o gerente de futebol Roberto de Andrade e Alessandro Nunes foram questionados pela 1000ª vez sobre as renovações de Otero e Gemerson, que seguem jogando pelo timão com um contrato válido até o final de junho. Pois bem, sabendo que o time precisa reduzir ao máximo a folha salarial, Roberto de Andrade preferiu não falar muito diretamente, mas a tendência deve ser mesmo de não renovar com ambos, já que no elenco, segundo ele, temos uma vasta opção para as posições de cada um, como é o caso de Matheus Vital e Mantuan para o lugar do Otero e João Victor, Bruno Mendes, Raul, Léo Santos e Danilo Avelar para o lugar do Gemerson. Abre aspas para ele. Vamos falar do Gemerson. Contrato vence em junho e não resolvemos ainda porque temos outros 5 jogadores na defesa. Já no caso do Otero tem a meninada que subiu da base. É o que estamos tentando. Acho que deve ficar de base. Mas isso não significa que não vamos trazer ninguém. Mais perto do brasileiro a gente pensa nisso, fecha aspas. Bom, pensando pelo custo-benefício a curto prazo, eu também não renovaria com nenhum dos dois, justamente pelo que ele falou. Mas no caso do Otero eu sinceramente fico com o pé atrás, porque às vezes eu olho e penso que ele pode ser um bom reserva para essa temporada, depois eu dou uma olhadinha de novo e já peço fora Otero e assim vai. Mas de fato, né, se o Corinthians quiser sair desse buraco que está atolado, vai ter que abrir mão de jogadores como ele, que são caros e podem render no máximo saindo do banco, na verdade, fiel. O que vocês acham? Eleito em novembro do ano passado, o presidente Duílio Monteiro conquistou um feito importante nesses primeiros meses de mandato. No caso, segundo o Globoesporte.com, o Corinthians conseguiu fechar esse primeiro bimestre de 2021 com um superávit de R$1 milhão, ou seja, fechou no azul. Resultado esse que mostra o quanto valeu a pena reduzir a folha salarial e também o quanto essas parcerias de início de ano ajudaram o nosso clube a manter suas finanças em dia. Mas, por outro lado, a dívida também subiu. No critério do clube, o valor atual é de 950 milhões, mas, segundo o GE, o valor exato é de 1 bilhão e 20 milhões. E isso sem contar o financiamento da Arena, hein? Que ainda tem mais os 569 milhões da Caixa, que já foram renegociados até 2040, com a ajuda de mais 300 milhões da Neoquímica, que abaterá grande parte desse valor. Então, dá pra dizer sim que é um começo animador e que dá pra sonhar muito alto no restante do ano, porque se a promessa for mesmo não contratar, utilizar muito mais a base e de quebra ainda conquistar um paulista nesse ano, rapaz, eu não sei se vai ser de todo ruim, hein? O que vocês acham?
Após ter feito aniversário de 1 ano, as contas da gestão de Andrés no Corinthians finalmente foram votadas. Pois é, fiel, as famosas contas do Corinthians que deixou todo mundo louco finalmente foram votadas pelos conselheiros. Porém, não foi no modo easy, né? Até porque no Corinthians nada é fácil. E horas antes dela começar, alguns torcedores foram até o Parque São Jorge e fizeram um protesto pacífico, estendendo algumas faixas nas paredes, pedindo a reprovação geral dessas duas contas, e citando ainda os 956 milhões de motivos para ela não passar, né? Enfim, a votação claramente foi online, com os conselheiros votando de casa mesmo, mas ainda tinham algumas pessoas lá dentro para registrar os votos e tudo mais. Bom, começando pelas contas de 2019, que apontaram um déficit de 195 milhões, ela foi reprovada, como já era de se esperar, né? Mas foi por muito pouco, viu, fiel? Literalmente, porque a votação terminou em 132 a 130 pela reprovação. Pois é, 130 pessoas tiveram a decência de votar sim para essas contas, inclusive esse cara aqui. Vice-presidente, eu tirei a máscara de ser presidente. Discutam comigo. Onde está? Onde estão estes que se acusam? Quais são os benefícios que os senhores trouxeram para o Corinthians? Me deem um benefício que todos esses falaram aí. Me dê um. Deram alguma contribuição ao Corinthians? Vieram trabalhar aqui diuturnamente? Falaram alguma coisa? Não. É meter o pau dia e noite, dia e noite, dia e noite. Até você, de tanto repetir, alguns acharam que estava correto. É isso. Vamos lá. Discutam comigo. Não venham me citar Shakespeare sem conhecer. Não venham me falar de René Descartes, que inclusive pronunciaram o nome errado. Vamos discutir. Vamos discutir. Aqui tem uma pessoa que conhece tudo isso. E chega. Vamos aprovar. Já saí da presidência do Conselho. Vamos aprovar as contas de 2020. Está em votação. Pois é, fiel, que oposição vagabunda, né? Reprovando essas contas aí que só deram 195 milhões negativos. Poxa vida. Bom, já a de 2020, que deu 123 milhões também no vermelho, aí sim eles conseguiram fazer a cagada que tanto queriam e ela passou por 130 a 124. Olha, eu não sei se foi muita coincidência, mas 8 pessoas abriram mão de votar e provavelmente essas 8 pessoas deviam ser as mesmas que votaram sim pela reprovação da outra conta. Então assim, que tem coisa errada dentro do Corinthians eu não tenho dúvidas. Ainda mais nesse conselho, né, fiel? Porque a votação é muito mais pela cor da bandeira que paga mais do que pelo bem do nosso timão. E isso infelizmente é muito triste, né, fiel? Bom, agora falando um pouco sobre as consequências dessa reprovação e aprovação, basicamente com a reprovação, o presidente Andrés iria sofrer um processo de impeachment, que daí iria ter outra votação por lá, mas como ele claramente não comanda mais, então ele irá passar pelo conselho de ética e pode tomar tanto uma suspensão do clube quanto se tornar inelegível durante 10 anos ou mais. Pois é, fiel, só que pra sorte dele, o presidente desse conselho é só o André Negão mesmo, né? Então, nada demais. Agora com essa aprovação, aí sim a gente pode ter consequências mais graves, né? Que no caso seria sair do programa Profut, que nada mais é do que um programa do governo que permite aos clubes parcelarem as suas dívidas em várias e várias parcelas. E para você se manter nesse programa, sua dívida anual tem que ser de no máximo 5% da sua receita bruta. Ou seja, como fizemos 476 milhões só em 2020, o déficit teria que bater no máximo 23 milhões e 700 mil. Mas eu acho que passou só um pouquinho disso, né? Foi por pouco que a gente não bateu essa meta. Enfim, saindo desse programa, aí sim, meus amigos, aí sim não faltaria mais nada pra gente se tornar um cruzeiro da vida. E aí, é isso que vocês conselheiros estão querendo? Porque parabéns, estão quase lá. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!